Antes de mais nada, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e contar para vocês, gente, que aconteceu uma verdadeira bomba. Que, segundo informações, os ministros do STF estão furiosos após essa vitória da direita. Vocês não vão acreditar o que eles estão articulando por trás dos bastidores para tentar revogar isso. E um partido ligado a Lula que está na frente de tudo. Mas não é só isso não. Ainda tem uma notícia que deixou Luiz Inácio Lula da Silva do PT bem preocupado, na verdade, uma verdadeira tragédia para Lula, e vocês vão entender o porquê através da matéria que eu vou trazer para vocês. E se não bastasse tudo isso no dia de hoje, ainda tem uma declaração fortíssima de um aliado de Bolsonaro, que é desafeto de Alexandre de Moraes. Mas não é só de Alexandre de Moraes, não. Na verdade, todos os ministros do STF não gostam dele, porque realmente ele coloca o dedo na ferida. E neste vídeo ele vai trazer revelações inéditas sobre as eleições de 2022, que envolve dinheiro e dinheiro pesado. E o que ele vai dizer vai chocar muita gente. Aí vocês vão entender o porquê que eles estão fazendo de tudo para esse vídeo não vir à tona. Mas aqui no nosso canal, é lógico que eu não ia deixar de trazer para vocês. Entre outras notícias que prometem incendiar Brasília, ainda tem uma, gente, que envolve Trump, que não está para brincadeira, não. Já, já, todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. Mas antes de eu trazer essas e outras notícias, só não esquece de compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Se inscreva no canal se não é inscrito e deixe seu like. Mas antes de eu trazer esse vídeo bombástico do desafeto de Alexandre de Moraes e aliado de Bolsonaro, revelando tudo sobre as eleições de 2022, inclusive com coisa de corrupção, dinheiro pesado, bom, vocês vão entender. Eu gostaria que vocês vissem este vídeo, que vai valer muito a pena e vai alegrar muito o seu coração. Aqui vocês vão ver as sucessões de coisas boas que está acontecendo para nós de direita, para podermos respirar um pouco aliviado. Olhem este vídeo. Que dia sensacional que a gente teve ontem. Deus é bom demais, mas ontem ele estava se sentindo especialmente generoso. Ontem foi um dia que ele decidiu mais uma vez botar a mão no Brasil e falar assim: chega, agora vou abençoar esse povo. Que dia sensacional que a gente teve ontem. Deus é bom demais, mas ontem ele estava se sentindo especialmente generoso. Ontem foi um dia que ele decidiu mais uma vez botar a mão no Brasil e falar assim: chega, agora vou abençoar esse povo. Ontem nós tivemos aquela caminhada em Brasília, que muitas pessoas acharam que era um grande risco, afinal de contas a direita não costuma fazer manifestações no dia de semana, porque nós trabalhamos, ao contrário da esquerda. Então foi feita essa decisão de fazer uma caminhada em Brasília, o mesmo trajeto que foi feito no 8 de janeiro. Aquelas pessoas que agora estão presas fizeram o trajeto que nós fizemos ontem. Então muitos tinham medo de que não fosse dar muitas pessoas. E foi sensacional. Chocou Brasília. Bom, mas o pior não é isso. O pior é que durante a caminhada, no período em que ela estava acontecendo, estava sendo votado na CCJ a suspensão do julgamento do núcleo do qual o Bolsonaro faz parte. Porque o Ramagem, o deputado federal, está dentro desse núcleo, então é uma prerrogativa do Congresso, da Câmara dos Deputados, de suspender uma ação penal quando um deputado federal está envolvido. E durante a caminhada, chegando no final dela, sai a notícia de que foi feita a votação e a CCJ aprovou a suspensão. Só para você entender, aprovando a suspensão da ação penal, o Bolsonaro não poderá ser julgado até o final do mandato do Ramagem, ou seja, até o final de 2026. Ou seja, Moraes não poderá prender. Sabe aquele medo do Bolsonaro ser preso que nós temos? Não temos mais. Até o final de 2026, ele não poderá ser preso. E no final do dia, essa mesma votação vai para o plenário, porque ela tem que ser comprovada no plenário. E no plenário, nós tivemos 315 votos. Sabe o que influenciou esses votos? A caminhada, aquela multidão, dezenas de milhares de pessoas andando na rua em Brasília. O mesmo caminho que os presos políticos fizeram. Olha só, o 8 de janeiro foi fabricado para colocar medo nos nossos corações, para que nunca mais patriotas usando verde e amarelo andassem em Brasília novamente.
E ontem, de forma corajosa, que orgulho que eu tenho de cada um de vocês que foram lá. De forma corajosa, as pessoas foram lá e fizeram a mesma caminhada que levou à prisão as pessoas do 8 de janeiro. E no final do dia, se vota a suspensão do julgamento do Bolsonaro. Ontem foi um dia abençoado. Hoje eu estou transbordando de gratidão. O Brasil tem jeito, pessoal. É só a gente não desistir. Eles só querem que você perca a esperança. Se nós mantivermos a esperança nos nossos corações, nós vamos vencer. Deus, obrigado por ontem. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, Deus, por tudo. Deus é maravilhoso, né, gente? A gente não tem nem o que falar. Temos que deixar o Brasil nas mãos de Deus. E agora, a cereja do bolo. Aquele vídeo que eu falei para vocês do aliado de Bolsonaro e desafeto ferrinho de Alexandre de Moraes, revelando uma verdadeira bomba que envolve até mesmo dinheiro pesado sobre as eleições, viu, gente, de Bolsonaro. Olhem isso. Tela aí, ó, matéria do Poder 360. Moraes levaria 50 milhões de dólares para fraudar a eleição, disse Bolsonaro, matéria do Poder 360. Ex-presidente deu declaração durante uma reunião em 5 de julho de 2022, muito antes dos escândalos do USAID, né, diga-se de passagem. Ele ainda é presidente. Ele ainda é presidente. Antes das eleições. Exato. Antes de aparecer os escândalos, só o pessoal entender. Isso, antes da divulgação dos escândalos do USAID. Aí tá aqui, gravação foi apreendida pela Polícia Federal em um computador de Mauro Cid. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro disse em uma reunião realizada em 5 de julho de 2022, ou seja, julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses antes das eleições, que Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE à época, ex-namorado Kassab, teria recebido... Sim, que eu tô acrescentando uma pergunta. O aposto aí explicativo. Posso? Ah, irmão. Olha lá, teria... Não pode dizer nada, não. Teria explicativo. Posso? Ah, irmão. Olha lá, teria... Não pode dizer nada, não. Teria recebido 50 milhões de dólares para supostamente fraudar a eleição de 2022. Ora, jamais valeu. O ex-chefe do executivo também citou que outros magistrados da Corte Eleitoral, como Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, teriam sido pagos pela prática fraudulenta. A gravação foi obtida em um computador apreendido pela Polícia Federal com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. E por que o Mauro Cid virou um alvo tão pesado para o Moraes? O que será, né? Em um dos trechos, o ex-chefe do executivo afirmou não ter provas do recebimento desse pagamento por parte dos ministros do STF, mas que não resta dúvida de que ele teria sido feito. Será que é grana que tem nisso? Eu chutei um número aleatório e já fui convidado para locais cabulosos aqui em Brasília, declarou Bolsonaro. É um áudio. Depois, Bolsonaro diz que não se importa em perder as eleições, mas sim em perder a democracia, por uma ação orquestrada nos bastidores. Lembrando que julho de 2022 foi quando teve a reunião, não foi? Quando teve a reunião com os embaixadores? Sim. Em resposta a uma reunião anterior do Edson Fachin, que era o presidente do TSE na época, com os mesmos embaixadores. Mas aí não disse... Só sobrou para o Bolsonaro. Aí não disse que ele falou isso nessa reunião, né? Não, isso foi reunião interna. Entendi. Aí, eu posso ler aspas aqui? Pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudulenta. Os caras não têm limite. Eu vou falar que Fachin tá levando uns 30 milhões. Não vou falar isso aí, que o Barroso tá levando uns 30 milhões. Não vou falar isso aí, que o Alexandre de Moraes tá levando 50 milhões. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Esse é o conteúdo. Tem o áudio, né, da reunião. Essa reunião, então, teria acontecido. Não, a reunião ocorreu, né, em 2022, julho de 2022, 3 meses antes das eleições. E aí o Trump é eleito em 2024, 2 anos depois. Bolsonaro perde as eleições nesse ano. E a gente começa a ver ali algumas coisas de escândalo. Aí eu pergunto a qualquer pessoa: é improvável, ou seja, grau de probabilidade, é improvável que 4 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo hoje no planeta, tá? 4 coisas. Vou falar a primeira. Não, tô falando dos últimos 3 dias. Hoje é quarta, certo? Então, segunda, terça e quarta. Nos últimos 3 dias, 4 coisas estão acontecendo simultaneamente. A primeira é, enquanto o Maduro estava lá tirando selfie com o Lula, estamos aqui em Moscou. Aquela turma boa que está lá em Disneylândia, Rússia, Azerbaijão, Turcomenistão, Cazaquistão, Os Irã, caras montaram Venezuela. hashtag alemão no meio de Moscou para simular a invasão de Berlim, meu irmão. Não, os caras são Tem que foda. bater palma pros caras. Disneylândia das trevas. Aí o Maduro tá lá, o Lula também. Quem é que estava responsável pela embaixada da Argentina quando o Maduro
a Venezuela rompeu as relações diplomáticas com a Argentina. Quem que ficou responsável? Brasil. Brasil. Beleza, então tá lá Lula e Maduro tirando selfie. Enquanto isso, o Marco Rubio, que declarou isso no Twitter, no X, publicamente, né, que fez uma operação de resgate das pessoas que estavam na embaixada da Argentina. Maria Corina Machado, tantos outros e tal. Machado, né? E aí ele resgatou essa galera, tirou da embaixada, essa galera já tá nos Estados Unidos. Foi exatamente no período em que Maduro e Lula estavam, ou estão, né, lá em Moscou. Então, É isso... hoje. Então, isso está acontecendo. Aconteceu de ontem para hoje. Houve o resgate da galera, tá? Na embaixada da Argentina, aos cuidados do Brasil, do Lula. Né? Então, resgatou a galera enquanto o pessoal tá lá. Então, duas coisas já. Os presidentes estão lá na Disneylândia das Trevas, na Rússia, em Moscou. Resgate na embaixada. Visita, né, do emissário do Trump para poder categorizar Comando Vermelho e PCC como um grupo de narcotraficantes e aí começar a punir a galerinha que tá ligada a essa turma. Mas o PT disse que não concorda com isso, não. Não tem que botar... Estão só vendendo droguinha. É o Zé Droguinha da esquina. Essa é a droguinha da esquina. E aí entra Israel. Porque se for categorizado como grupo terrorista, qual foi o país que disse que o PCC estava lavando dinheiro com banco digital para alimentar os grupos terroristas lá no Oriente Médio? Qual foi o país que falou isso? Israel. Então, meu irmão, tô doido pra ver aqueles videozinhos legais de Israel, sabe? Como é que é o nome? Departamento de Força de Defesa de Israel? IDF. IDF. Eu tô doido pra ver aqueles videozinhos da IDF agora, nos próximos capítulos. Gente, tem próximos capítulos e assim que tiver notícias, eu já vou trazer para vocês. Mas se vocês acham que acabou, não acabou. Olhem esta bomba. Como vocês viram, a vitória foi da direita no Brasil, né? Uma vitória esmagadora contra a esquerda. Eles estão furiosos e vocês acreditam que o PSOL, segundo aqui a CNN Brasil, o PSOL vai acionar STF contra a decisão da Câmara que suspendeu a ação de ramagem? Sim, deputado bolsonarista é réu no inquérito do STF que apura um plano de golpe de Estado no país. O PSOL vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? No Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira contra a decisão da Câmara de suspender a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem por tentativa de golpe de Estado em 2022. O trancamento da ação foi aprovado por 315 votos a 143 e houve 4 abstenções. A decisão dos deputados não exclui a divergência quanto ao alcance do texto. Para o PSOL, o texto aprovado pela Câmara livra a Ramagem de processos anteriores ao início do mandato parlamentar e ainda abre brechas para interpretação que favorece outros investigados no caso, como o ex-presidente Bolsonaro. E é isso que eles estão com medo. O relatório do deputado Alfredo Gaspar do União, discutido na Comissão da Constituição e Justiça CCJ, propôs um projeto de resolução que abre brecha para travar a ação do STF beneficiando outros réus. Segundo eles, a democracia é bem para todos os brasileiros e precisa ser protegida. Interferir um julgamento conduzido pelo STF que investiga a tentativa de golpe de Estado, incluindo possível assassinato do presidente, é inaceitável. Todos aqueles acusados de atacar o Estado democrático de direito precisam ser investigados e responsabilizados pelo bem da democracia, afirmou líder do PSOL na Câmara, Darila Petroni. Gente, já era de se esperar, eles estão revoltados, preocupados. Eles viram o sucesso que foi a caminhada dos presos do 8 de janeiro, ali junto com Bolsonaro, com todos da direita. Viram o sucesso avassalador que foi da direita e eles estão revoltados, porque eles sabem que não tem mais vez. As eleições é logo ali em 2026 e eles têm certeza que se tudo der certo, como acreditamos que vai dar, Bolsonaro vai ser o nosso presidente em 2026. Vale lembrar que vai ser Cássio Nunes Marques que vai estar presidindo o TSE. Então, gente, podemos ter fé e esperança que Bolsonaro vai ser o nosso presidente. Mas agora, se vocês acham que acabou e passou tudo por aí, não acabou. Olhem essa notícia que eu vou trazer agora para vocês. Segundo informações, gente, a situação de Luiz Inácio está tão grande, a batata dele está assando de uma forma tão grande, que até mesmo o judiciário está para cima de Lula. É isso mesmo. Mas antes de eu trazer essa notícia, sabe quem está revoltado com Lula? Até mesmo aqueles jornalistas que eram a seu favor.
E quem diria, hein? Olhem o que aconteceu com a jornalista Bela Megali. Olhem isso, gente. Megali, Lula também não sabia de nada no escândalo do INSS? Esse papo é cansativo. Olhem isso. Eu acho um pouco, já que você perguntou, um pouco cansativo esse papo de que o presidente não sabia de nada. Porque é sempre a mesma coisa. Escândalo do Francenildo, do Caseiro, Aeropalócio, Lula não sabia de nada. Mensalão, não, era o Dirceu, Lula não sabia de nada. Petrolão, não, era a base aliada, o Lula não sabia de nada. E agora escândalo do INSS, era o PDT, o Lula não sabia de nada. O presidente não sabe de nada nunca. Jamais. E todos esses escândalos aconteceram, tá? Não foi invenção nem da PF, nem da imprensa. As penas podem ter sido canceladas porque o juiz do Petrolão era obviamente suspeito, né? Mas os crimes aconteceram. Todos esses crimes aconteceram e nunca o presidente sabe de nada. Haja boa vontade para acreditar nessa hipótese. E acreditando nessa hipótese, como é possível que o presidente não leia as reportagens que saíram a respeito desse assunto? Como é possível que o Carlos Lupe tenha tomado essa decisão, não ele? Aliás, ele, né? Porque ele disse que sabia dos desvios desde o ano passado, sem consultar o presidente. Nada passa pelo Palácio do Planalto? Os assuntos da maior importância entram por um ouvido e saem pelo outro, se é que entram. Haja boa vontade para acreditar e haja boa vontade para entender que alguém, sem saber de tanta coisa grave que acontece em Brasília, tem o controle do que está acontecendo no país. Não há boa hipótese. Mônica, se há alguma coisa que todo mundo sabia quando o Lula voltou à presidência, né, ganhou legitimamente a eleição 3 anos atrás, era que o PT não tinha o direito de errar no quesito corrupção. A história pesava demais sobre os ombros do país, do partido. Demais. A desconfiança era muito grande. Lula não voltou sob aclamação. Boa parte dos votos que recebeu foi de gente que tapou o nariz e votou 13 para evitar um segundo governo Bolsonaro. Né? O Lula não voltou com esse grande ativo político, né, para fazer o que bem entendesse. Ele voltou sob o nariz torcido, sob o olhar o olhar torto de boa parte dos eleitores. Não foi o PT, foi o PDT. Ok, mas num governo do PT. De novo. É difícil, vai ser difícil. Esse escândalo, por mais que dinheiro público seja utilizado, que o dinheiro seja devolvido, aliás, eu nem sei como isso vai acontecer, os que já morreram. Mas se vocês acham que parou por aí, não parou, gente. Olhem essa notícia internacional, Trump não está para brincadeira. Mas antes de trazer a notícia de Trump, vejam o que está acontecendo com Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Uma verdadeira tragédia para Lula. Justiça dá 48 horas para o governo Lula explicar fraudes no INSS. A decisão foi proferida em ação popular do deputado federal Nicolas Ferreira e do vereador Guilherme Kindler. Um juiz federal determinou que o governo Lula e o Instituto Nacional do Seguro INSS se pronunciarem até 48 horas sobre irregularidades em desconto na folha de pagamento de aposentados. A decisão foi proferida pelo Valdemar Cláudio de Carvalho, juiz da 14ª Vara Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal, nesta quarta-feira. O juiz determinou que o governo Lula do PT e o Instituto Nacional do INSS se pronunciem em até 48 horas. A ordem judicial foi emitida no âmbito de uma ação popular, movida pelo deputado federal Nicolas Ferreira e pelo vereador Guilherme Kilter, do Novo, de Curitiba, contra a União e o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Na ação, os políticos pedem explicações sobre as fraudes e questionam o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Vale lembrar que com o vídeo de Nicolas, tudo mudou. O vídeo de Nicolas bateu um recorde, como aquele do Pique, gente. Isso tem deixado eles em desespero. A Globo em clima de velório, todo mundo desesperado. Como pode somente Nicolas calar um governo? Como aconteceu no Pix, dessa vez não foi diferente. E agora olhem essa notícia diretamente dos Estados Unidos. Trump demonstra com a operação na Venezuela que não está para brincadeira. Um comando militar americano conseguiu se infiltrar na Venezuela essa madrugada e libertar 5 reféns oposicionistas de Maduro, que estavam refugiados na embaixada da Argentina sob a tutela brasileira. Os diplomatas da Argentina haviam sido expulsos do país após Milei não reconhecer a eleição de Maduro.
A embaixada estava cercada por forças venezuelanas com energia, água e alimentos cortados havia mais de um ano. Um dos reféns já havia morrido. Não há informações sobre feridos ou mortos na operação. Parece que a guarda venezuelana foi ludibriada pelos americanos. Fica o recado para Putin. Irã, Cuba e principalmente o Brasil, porque, para quem não sabe, Lula vai se reunir. É isso mesmo, e até a Globo já está falando sobre isso. Lula vai se reunir somente com ditadores. É isso mesmo, gente. Não parece ser um bom negócio ficar contra os Estados Unidos, né? Ou mexer com aliados americanos. O Iêmen já está sob o ataque pesado por Israel. O que fará o eixo do mal? Não conseguiu proteger nenhum dos seus aliados. Já os restos choram baixinho no chuveiro. E é isso que Lula vai fazer daqui a pouco. Chorar baixinho no chuveiro. Mas e vocês, gente? Vocês sabiam de tudo isso que vinha acontecendo, dessas declarações de Alan dos Santos? E dessa vitória linda para a direita? Vamos continuar comemorando. Ao que tudo parece, o vento está favorável para todos nós. E é por isso que eles estão tão desesperados. E Tarília Petroni no STF para tentar de alguma maneira revogar isso, falando em inconstitucionalidade, chega a ser uma piada, né? Seria cômico se não fosse tão trágico. Bom, gente, esse foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho para vocês. Só não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil. E se não é inscrito ainda aqui nesse canal Notícias Top, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família de direita você também. Bom, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus a cada um de vocês. E se vocês, assim como eu, têm fé em Deus e acreditam que Bolsonaro vai ser o nosso presidente, comenta muito aqui nesse vídeo, Bolsonaro 2026, porque agora, mais do que nunca, a direita está muito forte. Até um próximo vídeo.